Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal, canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo. Mas qual será o assunto de hoje? Hoje o meu assunto é: e se o Capitão América fosse o primeiro herói negro? Como que seria nas HQs, nas histórias em quadrinhos? O mundo dos quadrinhos estaria pronto para um Capitão América negro em 1941? Quais seriam as consequências para a indústria dos quadrinhos e para o mundo? Sim, meus amigos, são várias perguntas e esse é o assunto de hoje. Mas antes de eu falar sobre tudo isso daí, eu vou pedir para vocês aí respirar, olhar esse humilde canal, já apertar o dedinho aí no like. Me ajuda, pessoal, a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo todos esses procedimentos, mais e mais o canal aqui, ele vai crescendo, ele vai aparecendo e ele vai ficando cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Por fim, por que eu estou falando sobre esse assunto? Eu estou falando sobre esse assunto em homenagem ao dia 20 de novembro. Aqui em São Paulo é um feriado da quinta-feira, né? Caiu numa quinta-feira, virou feriado. E é um feriado que aqui em São Paulo é em homenagem à consciência negra. Mas vamos ao assunto bem louco e bem abordado aqui, né? E se o Capitão América fosse o primeiro herói negro nas histórias em quadrinhos? Para eu falar sobre esse assunto, eu preciso falar que o Bandeiroso, o Capitão América, ele surgiu em 1941 no meio da Segunda Guerra Mundial. O Capitão América ele surgiu como uma resposta direta ao contexto político e social da época. Um personagem patriótico, a gente vê pelas cores da bandeira, pela representação, pelo símbolo, os ideais americanos e aquele negócio em que impulsiona as pessoas naquela época de que sim, ele é o herói da América, né? E o que é interessante é que o Capitão América não existiria se não fosse essa energia da Segunda Guerra Mundial. Tanto que a primeira aparição desse personagem foi dando um soco naquele ditador, no Hitler, né? Daqui para mostrar um pouco uma capa conceitual como foi. A capa foi essa daqui, ó. O Capitão América dando um belo de um soco nesse ditador, tá? Sabe o que é interessante nisso? É que esse ditador ele defendia umas ideias meia erradas e seria muito mais interessante se o Capitão América ele fosse o primeiro herói negro das histórias em quadrinhos. Eu acho que para mim seria um grande impacto, um impacto gigante, ao ponto de muita gente americana em 1941 olhar as histórias em quadrinhos como se fosse algo extremamente revolucionário. Eu acho que seria muito revolucionário isso. O Capitão América ser o primeiro herói negro. E
venhamos e convenhamos, quais seriam as consequências desse personagem se ele fosse um herói negro? E por que estou falando nisso? Primeiro, teria uma mudança na representação racial nas histórias em quadrinhos. Seria um marco pioneiro de representatividade, abrindo espaço mais cedo para heróis negros e minoria nas histórias em quadrinhos. Olha que interessante, o Pantera Negra, ele surgiu nos anos 70, não é? Mas se existisse um personagem negro em 1941, bem na era de ouro das histórias em quadrinhos, eu acho que o negócio seria extremamente mais impactante. E olha que interessante, eu vou pegar aqui, ó, exemplo. Esse gibi aqui, ó, do Batman, são as primeiras histórias do Batman dos anos 40. Ó, maio de 39, junho de 39. Olha que interessante. Eu vou pegar as páginas e mostrar aqui para vocês. Não tem nenhum negro nas histórias em quadrinhos dessa época. Ó, qualquer página que eu pegue só tem personagem branco. Só tem personagem branco. E essas histórias são de 1940, 41, nessa década. Enfim. Né? Um Capitão América negro, ele redefiniria a ideia do patriotismo nos Estados Unidos, mostrando um país que reconhece e valoriza todas as raças. Olha o impacto se esse personagem fosse negro. O mundo todo iria olhar, né, os americanos e falar: poxa, eles realmente valorizam todas as raças. Para um símbolo, um personagem ser símbolo da América, ser negro, né? O personagem, ele seria a maior representação da comunidade negra, não só no país como no mundo todo. Influenciaria gerações e movimentos de igualdade, ou seja, só ia ter um impacto bom, mas nem todo impacto seria aceito. Teria mudanças nas HQs e nos cinemas, mostrando mais personagens negros, impactando mais a cultura pop de uma maneira natural e não de um jeito forçado como é hoje. Venhamos e convenhamos, tá um jeito meio forçado como hoje em dia, né? E atualmente a gente tem até um Capitão América negro em destaque nas mídias, né? Principalmente esse último filme do Capitão América foi o Sam Wilson, foi um Capitão América negro, né? Mas mesmo assim o impacto, eu não vi um certo impacto na indústria dos quadrinhos só porque o Sam Wilson, ele é um Capitão América negro. O impacto mesmo seria em 1941, tá? E eu estou terminando esse vídeo, e porque eu estou falando sobre o Capitão América, ele se seria muito impactante se ele fosse o primeiro personagem negro nas histórias em quadrinhos. Porque essa é a minha cereja do bolo para eu falar para vocês que a Marvel Comics, ela chegou a tocar nesse tema em que um negro foi cobaia do experimento Capitão América. Antes desse experimento dar certo em Steve Rogers,
que se tornaria o primeiro e melhor Capitão América de todos os tempos. Olha que interessante, vou até repetir essa informação. A Marvel ela chegou a tocar nesse tema em que um negro foi cobaia desse experimento. Então, é por isso que eu termino esse vídeo perguntando, fazendo um exercício mental em como que seria um Capitão América negro, o primeiro em 1941. Bom, meu vídeo vai ficando por aqui e estou louco para saber o que vocês acham. Deixa aqui os comentários, deixa aqui os seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, porque realmente é um assunto que tem muito que se falar, tá bom? Eu vou ficando nessa, beijos e abraços e até um próximo vídeo. Até mais, pessoal, tchau, tchau.